são os arquétipos? Os arquétipos, eles são ideias primordiais do universo, né? São as formas, são os projetos que o universo criou antes de existir. Porque tudo primeiro parte de uma ideia, né? Então, ele precisa ter um projeto arquetípico para depois desenvolver aquele ser. Então, vamos entender melhor. Platão foi quem descobriu os arquétipos, foi quem percebeu e quem descobriu, quem aprofundou, lançou os estudos dos arquétipos. Ele dizia que para tudo que existe na nossa realidade, é primeiro necessário que exista uma ideia primordial. Então, para simplificar isso, vamos entender a ideia de um leão, porque um leão, ele é um arquétipo simples, tá? Porque tem vários tipos de arquétipos, mais adiante eu explico sobre isso. Então, para criar um leão, primeiro, se tudo primeiro parte de um projeto, esse leão, ele precisou ser pensado, né? Para que existe o leão? Ele foi primeiro, ele tinha que se criar a ideia do leão. Então, quais são as ideias do leão? Que características vai ter esse leão? E aí, o modelo ideal de todas as características que fazem o leão ser um leão. Então, a ideia primordial de um leão, o projeto arquetípico de um leão, é a força, é a independência, é a coragem, é a garra, é todas as características de um verdadeiro rei da selva. Então, todas essas características somadas é o que compõe o arquétipo do leão. Então, tu percebe que aqui precisou se criar um projeto. Então, um arquétipo, ele é entendido como um projeto. O modelo ideal desse leão é o conjunto de características, é o conjunto de informações, né? E de energia que faz no leão ser o leão ser o rei da selva. Então, esse conjunto de características, eles formam o leão. O leão no nosso exemplo, mas isso forma absolutamente tudo, né? Então, por isso que existem os arquétipos. Então, a gente pode entender que os arquétipos, eles são ideias primordiais, são modelos ideais de conceito que já estão formados na nossa mente e que já estão incutidos dentro do inconsciente coletivo. Olha só isso. Se dentro do inconsciente coletivo é a camada onde está inseridos os arquétipos, isso quer dizer que todos os arquétipos já estão inseridos na nossa mente. Eles fazem parte de nós. Só que alguns estão adormecidos, outros estão em ativa. E é por isso que a gente compreender os arquétipos, isso aí pode nos ajudar a despertar muitas características. Então, vamos entender como. Até aqui tudo bem? O que é um arquétipo, que é um modelo, é um molde perfeito de alguma coisa que já foi criada, em que elas estão incutidas dentro do inconsciente coletivo, dá ok para mim aqui. Então, o arquétipo, ele tem uma sabedoria superior. Ela é uma sabedoria superior à raça humana. Ela é uma consciência. O arquétipo, ele é uma consciência que contém um conjunto de informações. E essa consciência, ela tem mais poder do que o conhecimento e a sabedoria. Isso quer dizer o quê? Ela vem acima de nós. Ela é acima da raça humana, ela é uma consciência superior. E é em cima dessas consciências superiores que nós nos comportamos, que nós agimos, que nós temos todo o nosso conjunto de atitudes, de comportamento, de características e de informação. Gente, isso aqui é um assunto bastante complexo. Eu busquei simplificar ao máximo essas informações, porque essa é uma informação que ela é muito poderosa para a gente poder utilizar isso nos trabalhos de reprogramação da mente, no desenvolvimento de habilidades, no desenvolvimento de características que vão te levar para tu ter os resultados que tu deseja ter, né? Então, essa aula vai ficar disponível depois para poder assistir novamente. Os arquétipos, então, eles são sabedorias superiores, eles são consciências superiores, né?
a raça humana, tá? Eles interagem através da energia da informação, ao ponto de despertar em nós a informação deles. Por que que eles despertam em nós a informação deles? Porque nós já temos dentro do nosso inconsciente todos esses arquétipos. E, na verdade, mais do que nós utilizarmos esses arquétipos, os arquétipos, eles é que se expressam através de nós. Olha que doido isso. Os arquétipos, eles podem se expressar através de nós. Então, quando ele te desperta as informações deles dentro do nosso inconsciente, esse despertar de informação, ele não é uma comunicação consciente, tá? O despertar, a comunicação que nós temos com os arquétipos, ela é uma comunicação que vai no nível do inconsciente. Nós não percebemos essa comunicação, porque justamente por ela ser a nível de inconsciente. Então, voltando ali, ele tem o poder de despertar em nós as informações que tem neles. E isso nos possibilita o quê? Experiências através das características emanadas pelas ondas de informação desses arquétipos. Ou seja, eles, ao transmitir uma característica dele para nós, vamos supor que tu está utilizando o leão. O leão, ao transmitir uma característica do leão para ti, tu vai despertar características e comportamentos e experiências através da informação que ele passa para ti no momento em que ele está ativado. Por quê? Porque os arquétipos, eles precisam ser ativados, tá? Mas isso aí já é um outro ponto. Então, compreendendo isso, que eles transferem informação a nível subconsciente, inconsciente, emanando as ondas de informações dele, e a gente absorve essas ondas de informação, tá? Então, até aqui, tudo bem? Que os arquétipos, quem descobriu os arquétipos foi Platão, né? Mas o Jung, ele percebeu, através dos estudos dele, e aí ele veio a complementar tudo isso que o Platão trouxe sobre os arquétipos, e isso foi enriquecendo esse processo, e o Jung percebeu que existia uma comunicação entre a mente humana e os símbolos. E que esses símbolos fazem parte do inconsciente coletivo. E esses símbolos, os arquétipos, se comunicam através de símbolos. Os símbolos, eles também podem ser entendidos como os arquétipos. Mas olha só, são símbolos que eles, assim como os arquétipos, uma vez que eles se fundem, eles se comunicam conosco através do inconsciente, tá? Se eles se comunicam através do inconsciente, esses símbolos que trazem essas informações, que provocam essa comunicação da mente humana, onde a gente se comunica, ele é carregado de significados. Ele não é a mesma coisa que tu vê uma placa de proibido estacionar e tu vê que é proibido estacionar, tu não estaciona, aquela placa, ela te dá uma informação. Simples, aqui eu não posso estacionar. E acabou ali. Mas um símbolo não. Um símbolo, ele é carregado de informação. Um símbolo, ele é carregado de significados. E esses significados que se expressam através dos arquétipos se comunicam conosco através do inconsciente coletivo. Então, Platão descobre sobre os arquétipos, compreende os arquétipos, e o Jung descobre da comunicação da mente humana com esses arquétipos e descobre ainda que esses arquétipos, através das ondas de informação, eu capto essas ondas de informação, agregando no meu campo vibracional. Então, isso quer dizer que, ao ativar um arquétipo, nós podemos entrar em ressonância, nós entramos em ressonância com esse arquétipo. Voltando a compreender rapidinho o que é ressonância, é quando tu vibra numa frequência e, de repente,
tu te conecta com com a mesma frequência. Então, ao ativar um arquétipo para tu despertar em ti aquelas características, aqueles sentimentos, aqueles comportamentos que carregam nas ondas de informação daquele arquétipo, tu passa a entrar em ressonância através da comunicação que o arquétipo faz contigo, através da simbologia com o teu inconsciente. Uau! Lindo isso, né?